capítulo 3, quando o homem resolve desobedecer à ordem de Deus e o pecado entra no mundo. Hoje, a gente vai dar uma sequência aí e a gente vai para o capítulo 4 de Gênesis. No capítulo 4 de Gênesis, a gente tem o relato de que Adão e Eva eles tiveram muitos filhos. Adão viveu 930 anos, é tempo para ter muito filho, né? Mas a Bíblia só menciona o nome de 3 filhos: Caim, Abel e Sete. E um dia, Caim e Abel decidiram oferecer algo a Deus. Lá em Gênesis 4 diz que Caim pegou alguns frutos da terra. Abel pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes para Deus. E aí o texto bíblico vai dizer que Deus ficou muito contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a oferta de Caim. Hoje o nosso papo não é sobre dar oferta na igreja, não. Embora isso tenha o seu sentido, mas hoje eu quero conversar sobre a gente entregar o nosso melhor a Deus. A gente entregar a Deus o que nós temos de mais valioso. Abel ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor. E aí eu pergunto a você, ouvinte, o que você acha que tem de melhor? O que você acha que você tem de mais precioso? Que seja seu, que seja absolutamente seu, para você oferecer a Deus. Eu quero te levar a pensar, analisando a sua vida, o que você acha que mais precioso você tem para oferecer a Deus. Você pode pensar, meus filhos. Não, seus filhos não são seus. Eles são indivíduos que eles fazem as suas escolhas. A sua esposa, o seu marido, também não são seus. Eles são indivíduos que fazem as suas próprias escolhas. O que você pode oferecer a Deus de melhor? Abel ofereceu o melhor carneiro que ele tinha nascido no seu rebanho. E Deus aceitou essa oferta com alegria. Quando Caim ofereceu alguns frutos, pegou lá alguma coisa que ele tinha e ofereceu a Deus, e Deus rejeitou a sua oferta. E eu preciso te dizer hoje que o melhor que você tem para oferecer a Deus é a sua vida. A sua vida. Seu coração, seus sonhos. Essa é a verdadeira oferta que Deus ama receber. É essa oferta que Deus alegra o coração dele. Quando nós, que somos a coroa da criação, como a gente conversou lá atrás num papo sobre Deus, lá no início, quando falamos da criação, nós dissemos que Deus fez o mundo, preparou um ambiente para colocar a melhor criação dele, que seriam os seres humanos. A melhor oferta que Deus pode receber é a nossa vida. É o nosso coração, é os nossos sonhos, o nosso caminho, o nosso dia a dia, a nossa existência. Interessante que eu estava uma vez lá no Rio de Janeiro, conversando com uma mulher, e ela disse assim para mim: pastor, eu todos os meses eu vou numa igreja e entrego lá 10% do que eu recebo. Eu dou o dízimo do meu salário para a igreja. Eu falei: interessante, você serve a Deus? Ela: não, eu não sou da igreja não, mas eu abençoo a igreja todo mês com 10% do que eu ganho. E eu me lembro que eu virei para aquela mulher e disse assim: Deus não está nem aí para os 10% que você tem dado, enquanto o seu coração não for dele. Você acha mesmo que Deus prefere 10% do seu salário do que ter o seu coração para Ele? Do que ter a sua vida voltada para Ele? Do que você se relacionando com Ele? Porque se não for assim, esses 10% viram um imposto, uma taxa que eu pago para às vezes ter a consciência aliviada de alguma coisa. Existe muita gente ofertando coisas para Deus. Sim, eu sei que existe. Pessoas de bom coração, pessoas generosas, ofertam muitas coisas para Deus. Dão dinheiro para a igreja, ajudam pessoas necessitadas, fazem doações regularmente para instituições de caridade, e tudo isso é ofertar a Deus. Jesus disse: quando vocês fizerem a qualquer um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, quando você, com o coração generoso, abençoa uma pessoa que está necessitada na rua, você está fazendo para o próprio Deus. Você está ofertando para Deus. Quando você socorre uma instituição, qualquer ato de caridade que você faça, qualquer ato ao seu semelhante que você faz, você está ofertando para Deus. Sim, a gente não pode negar isso. Mas
existe algo que Deus quer antes de todas essas ofertas. Existe algo que Deus deseja ter antes de você abençoar Deus através do seu semelhante. A caridade ela é importante, mas o que Deus quer antes dessas coisas é ter a sua vida para Ele. Ele te fez para isso. Quando falamos no papo sobre Deus, da criação, Deus fez o homem para se relacionar com Ele. E todos os dias, na virada do dia, Deus vinha bater papo com Adão. Deus sentava com Adão no Jardim do Éden para trocar ideia, para ouvir as experiências que Adão tinha vivido no jardim naquele dia. Deus gostava, assim como um pai que chega do trabalho gosta de sentar com o filho para ouvir o que o filho viveu durante o dia, Deus fazia isso exatamente com Adão. Adão, como foi seu dia hoje, Adão? E Adão falava, eu conheci aquele animal, coloquei nele o nome tal. Eu colhi um fruto diferente, é gostoso demais. E Deus se alegrava, Deus se maravilhava em bater papo com a coroa da criação que é o homem. Foi para isso que nós fomos feitos, para nos relacionarmos com Deus. E tem uma frase de um escritor, filósofo, jornalista russo do século XIX, Fyodor Dostoiévski. Ele disse o seguinte: o homem tem um buraco do tamanho de Deus. Ou seja, Deus, quando fez o homem, o texto lá em Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra, fez aquele boneco de barro com as próprias mãos, e eu lembro que a gente enfatizou isso naquele papo sobre Deus da criação, que tudo Deus criou pelo poder da sua palavra. Haja isso, e houve. Aconteça aquilo, e aconteceu. Mas quando Deus decidiu fazer o homem, Ele com mãos de artesão, e é o radical do texto em hebraico diz, Deus como artesão moldou o homem com as suas próprias mãos. E soprou sobre aquele boneco de barro o fôlego de vida e tornou-se uma alma vivente. Quando Deus fez o homem, Ele deixou no homem um espaço para Deus preencher. E é isso que Dostoiévski diz, o homem tem um buraco do tamanho de Deus. Esse buraco é um vazio existencial que só Deus pode preencher. Só pode ser preenchido por Deus. Eu me lembro quando eu assisti o filme do Cazuza, tem uma parte do filme que o Cazuza chega no ensaio da banda, ele vira pro Frejá e ele diz assim, pô, Frejá, eu tô saindo da banda. E o Frejá fica doido, ele fala assim, tá louco, Cazuza? A gente tá bombando, o Barão Vermelho vai ser a maior banda de todos os tempos. E o Cazuza fala assim, cara, eu tô em busca de alguma coisa que eu não sei o que é. Eu tenho um vazio aqui dentro que não foi preenchido. E o Cazuza sai da banda, Barão Vermelho. Quando eu estava assistindo aquele filme no cinema, eu falei assim, caramba, o Cazuza está à procura de Deus, ele só não sabe. Esse vazio que ele está sentindo é um buraco que Deus quer preencher. E ele não sabe. Aí ele tentou achar esse buraco, preencher esse buraco nas drogas. Você conhece a história, a biografia do Cazuza? Ele tentou procurar preencher esse buraco nas relações amorosas que ele teve. E a gente vê o fim trágico que esse grande poeta teve. O homem tem um buraco do tamanho de Deus e só quando esse buraco é preenchido por Deus, a gente se sente pleno nessa vida. A oferta de Abel, de Gênesis 4, simboliza essa entrega de si mesmo. Deus não se agradou de Abel porque ele deu um carneirinho, o melhor carneirinho que nasceu no seu rebanho. Deus se agradou porque aquela oferta de Abel simbolizava a entrega dele mesmo. Abel estava entregando ali o seu melhor. E Deus que sonda os corações, que conhece a intenção da nossa mente. Eu não conheço, eu não tenho poder de ler a sua mente. O professor Xavier é uma ficção do X-Men, mas esse poder não existe entre os seres humanos. Mas Deus tem esse poder de ler as mentes, de ler a intenção do coração. E quando Abel decide entregar o seu melhor, Deus encara aquilo como uma entrega de si mesmo. E a oferta de Caim, os frutos da terra que ele achou lá e pegou e ofereceu a Deus, simboliza a entrega de outras coisas a Deus. Por isso Deus aceitou Abel e a sua oferta e rejeitou Caim e a sua oferta. E o interessante é que Gênesis 4 vai dizer pra gente que Caim ficou furioso. Caim ficou com inveja de Abel. E lá em Gênesis, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, a gente vê um relato de Deus falando com Caim, logo após ele ter ficado furioso. Diz assim, versículos 6 e 7 de Gênesis 4.
Então o Senhor disse: por que você está com raiva, Caim? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus aqui alerta Caim de uma realidade que abraçava o homem, depois que os pais dele desobedeceram a Deus. Que realidade é essa? O pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado se instaurou no mundo. O pecado se instaurou na raça humana. E Deus está falando com Caim: Caim, o pecado está à porta do teu coração, Caim, ele está à tua espera. Ele quer te dominar, mas você precisa vencê-lo. E uma triste realidade, quando a gente olha hoje para a humanidade, a gente olha para essa geração, essa juventude que parece estar desnorteada, sem um rumo. A gente vê o pecado abraçando essa juventude que se perde, que abraça a escuridão. Caim ignorou essa mensagem de Deus. Essa mensagem que Deus falou: Caim, cuidado, o pecado está à porta querendo te dominar, você tem que vencê-lo. Caim ignorou essa mensagem. Assim como algumas pessoas hoje podem estar ignorando essa mensagem também agora. E aí Caim tramou o encontro com o seu irmão Abel num campo, e lá nesse campo Caim matou Abel. Acredito que você conhece essa história, muito conhecida. O pecado que a gente não domina hoje, ele vai nos monstrificar aos poucos e vai nos levar a fazer coisas horríveis que até a gente duvida que podemos fazer. Isso é importante, ouvinte. Eu queria que você prestasse atenção nisso. O pecado que eu não domino hoje, ele vai aos poucos me monstrificar e vai me levar a fazer coisas horríveis que até eu duvido que eu sou capaz de fazer. E aí a Bíblia em Romanos 12:2 vai dizer que eu não posso me conformar com esse mundo, com o sistema que está regendo o mundo. Não. Mas eu tenho que transformar a minha mente pela renovação do meu entendimento, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ouvinte da Rádio Alternativa FM, você que está aí conectado com a gente nesse papo sobre Deus, eu quero te dizer que hoje nós temos duas opções diante de nós. A gente tem dois caminhos a escolher. O caminho de Caim, que não ofereceu a Deus o seu melhor, ou seja, a sua vida, ou escolher o caminho de Abel e entregar aquilo que Deus quer, seu coração, sua vida. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, diz assim: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Deus, na sua palavra, convida você e eu a colocarmos a nossa vida nas mãos dele. Porque ele é mais inteligente do que eu. Ele é mais sábio do que eu. Ele sabe o que é melhor para mim. Às vezes os meus caminhos, os caminhos que eu escolho, não me levam a um lugar tão bom. Às vezes os caminhos que eu escolho para a minha vida me fazem chorar lá na frente. Me fazem sofrer. Existem caminhos que para o homem parecem caminhos direitos, mas os fins desse caminho são caminhos de morte. E aí o salmista nos dá esse seguinte conselho: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. É uma questão de fé e uma questão de inteligência. Você colocar os seus caminhos nas mãos do Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E a palavra de Deus ainda vai dizer também em Provérbios 16:3 o seguinte: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Ou seja, consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. O que é consagrar? Consagrar é dedicar, é entregar. É dizer: Senhor, Deus, eu tenho os meus planos. O Senhor me deu capacidade de pensar e eu tracei planos para a minha vida. Eu quero chegar a tal lugar, eu tenho essa meta num certo prazo. Mas consagre todos esses planos ao Senhor. Pergunte a si mesmo se esses planos
vão arrancar um sorriso de Deus? Pastor, eu não estou entendendo. Como é que os meus planos vão arrancar um sorriso de Deus? Quando os seus planos estão dentro da vontade dEle. Quando os seus planos fazem parte de uma decisão de honrá-lo. Quando os seus planos fazem bem a quem está à sua volta, não somente a si mesmo. Consagre os seus planos a Deus. E eles darão certo. Eles serão bem-sucedidos. Abel entregou o seu melhor. E Deus hoje espera que você, ouvinte, também faça essa entrega. Dê o seu melhor. E eu acredito que você já refletiu um pouco sobre a pergunta que eu fiz aqui no início do nosso papo hoje. O que você acha que é o seu melhor? A sua casa? Não, não é. O seu carro? Ainda que você tenha comprado agora um carro 0 km, talvez seja o seu sonho. Não, não é o seu melhor. O melhor que você pode entregar a Deus, ouvinte, é a sua vida. É o seu caminho, os seus sonhos, é o seu coração. É olhar para Deus e dizer, Deus, eu sou teu. João 3,16, o versículo mais conhecido de todos, diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu único filho, para que todo aquele que cresce no sacrifício que o seu filho proporcionou, não viesse a perecer, mas viesse a desfrutar de vida eterna. Essa história de Caim e Abel, lá de Gênesis 4, fala com a gente sobre escolhas. Fala com a gente sobre decisões de oferecer a Deus algo que Deus vai se agradar, ou oferecer a Deus qualquer coisa. Oferecer a Deus algo que eu acho que, tá bom. Mas hoje, nesse nosso papo sobre Deus, nesse caminho de conhecimento sobre a Bíblia, sobre verdadeiramente Deus, Deus quer te mostrar através dessa história de Caim e Abel, que Ele está de braços abertos, esperando você entregar a sua vida a Ele. Pastor, entregar minha vida a Deus, eu passar a usar roupa de crente, eu passar a não fazer um monte de coisa? Claro que não. É óbvio que não. Entregar o seu caminho a Deus é apenas fazer uma decisão. Deus, eu estou ouvindo esse papo sobre Deus aí na Rádio Alternativa já há um tempo, e eu entendi quando eles falaram que quando o Senhor criou o ser humano, o Senhor criou o melhor. Porque tudo que o Senhor fez, o Senhor disse que era bom. Mas quando o Senhor criou o ser humano, o Senhor disse, é muito bom. E tudo que o Senhor criou preparando para que o ser humano pudesse usufruir, desfrutar. E percebendo isso, eu começo a ver um amor muito além do meu entendimento. Eu começo a perceber que o Senhor é um ser que ama de uma forma tão grande, um amor incondicional, ou seja, não tem o que eu faça que possa mudar o teu amor por mim. Se eu te amar, Deus, você me ama. Se eu decidir não te amar, você me ama do mesmo jeito. Porque o Senhor é Deus. O Senhor está muito além do que a humanidade vive, do que o ser humano sente. O Senhor nos ama tanto que o Senhor entregou o seu melhor. Jesus foi o melhor de Deus para nós. Ele não entregou o anjo Miguel, que é um anjo guerreiro. Ele não entregou o anjo Gabriel, que é aquele que ele escolhe para dar as mensagens aos seres humanos. Não, ele escolheu o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. A condenação que eu e você, ouvinte, merecíamos, Jesus pagou no nosso lugar. E Deus decidiu entregá-lo. Deus, quando olhou para nós com amor, resolveu entregar o seu melhor. E o desejo dele é que eu e você também entreguemos a Ele o nosso melhor, que somos nós. Não é o nosso salário, não é 10% do nosso horário, não é ofertas para a instituição de caridade, embora tudo isso seja bom. E Deus também espera que façamos. Mas a prioridade do coração de Deus é que eu entregue a minha vida nas mãos dele. Se você quiser hoje fazer a melhor oferta a Deus, oferte a Ele quem você é. Oferte a Deus sua vida por inteiro. Coloque nas mãos de Deus tudo que você é. Eu sei que talvez você já tenha ouvido em algum lugar, dê a Deus tudo que você tem. Não, o que você tem, Deus quer que você usufrua. O que você tem, Deus quer que você use para você, para a sua família, para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Deus diz
diz lá em Eclesiastes, homem, come teu pão, bebe teu vinho, curte a vida com a mulher da tua mocidade, porque essa é a tua porção debaixo do sol. Deus quer que a gente usufrua da vida que Ele criou pra gente. Falamos isso em outro papo sobre Deus. Os prazeres que Deus criou são legítimos e Deus se agrada quando Ele vê um homem desfrutando de prazer. Quando Ele vê um homem sentado à mesa com amigos, desfrutando de alegria. Quando Ele vê um homem no sábado no parque com a sua família, brincando com o seu filho. Deus se alegra quando vê a gente desfrutando dos prazeres que Ele criou. Deus não quer só o que você tem. Ele quer o que você é. Ele quer a sua vida. Ele quer que nós façamos um ato de entrega a Ele do que nós somos. E se você hoje, ouvindo essa história de Abel e Caim, olhou o que Caim fez e não quer participar disso, não quer se igualar com Caim, se você quer escolher o lado de Abel, que ofereceu o melhor a Deus, ofereça antes de coisas. Ofereça antes de doações financeiras. Ofereça a Deus teu coração. Ofereça a Deus tua vida. Ofereça a Deus quem você é. E aí sim, todas as promessas da Bíblia Sagrada vão se cumprir na tua vida. Tudo que Deus prometeu, o que a gente leu no Salmo 37:5, confia ao Senhor no seu caminho e Ele tudo fará. O que nós lemos em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor todos os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Tudo isso vai acontecer se você entregar completamente a sua vida nas mãos de Deus. Aí você vai viver o que São Paulo disse quando escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 8. Todas as coisas cooperam, contribuem para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Para você viver isso, os planos de Deus, que são melhores do que os nossos, para você viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, como nós já lemos aqui hoje, você precisa fazer essa entrega. E eu quero orar por você. Você que se sentiu tocado por essa palavra nessa manhã, você que entendeu o que Deus está falando aqui nesse papo sobre Ele. Porque Deus fala através de um pastor, Deus fala através de uma circunstância, Deus fala através do sorriso de uma criança, Deus fala como quando uma flor desabrocha. Deus fala quando você sente um sussurro suave do vento, refrigerando a tua pele num dia de calor. Deus fala de diversas maneiras. A natureza fala por Deus. A consciência humana fala por Deus. E Deus fala também através da Bíblia Sagrada, que nós consideramos que é a palavra de Deus. Se você se sentiu tocado hoje por essa palavra, eu quero orar por você. Se você ouvir a gente batendo esse papo hoje, que hoje o Sidney não está aqui, mas eu estou batendo um papo com você, ouvinte. Se você hoje, ao ouvir esse papo sobre Deus, se sentiu tocado por Ele, eu quero orar por você nesse momento. E aonde você estiver, não importa, você pode estar aí na sua casa, preparando o almoço, você pode estar dentro de uma oficina, consertando o carro de um cliente, você pode estar no comércio, aí, ativo, produzindo, contribuindo para a nossa cidade evoluir. Aonde você estiver nesse momento, você pode se conectar com Deus agora, e eu quero orar. E você pode fazer essa entrega agora. Pastor, eu não tenho que ir numa igreja levantar as mãos? Aonde você estiver, se você entregar a sua vida agora nas mãos de Deus, Ele está aí do seu lado. E Ele quer entrar e fazer morada dentro de você. E eu quero orar por você. Se você estiver dirigindo, você não vai poder fechar os olhos, senão você vai causar um acidente. Mas aonde você estiver, não é necessário fechar os olhos. A gente às vezes fecha os olhos para orar, para se concentrar. Mas o necessário é a gente estar com o coração inclinado para Deus. E eu quero te convidar a você a inclinar o seu coração para Deus, para a gente falar com Ele sobre a entrega que você decidiu fazer nessa manhã. Deus, obrigado por essa oportunidade aqui. Obrigado por estar aqui com o William, obrigado por estar aqui na Rádio Alternativa FM. Senhor, obrigado por esse espaço que o Senhor concedeu para a gente falar sobre você. E nessa manhã, a gente bateu um papo com os nossos ouvintes sobre Gênesis capítulo 4. Esse episódio onde Abel ofereceu uma oferta que o Senhor rejeitou. Perdão, Caim ofereceu uma oferta onde o Senhor rejeitou. E Abel ofereceu uma oferta que o Senhor recebeu. E se agradou dela. Existem pessoas nessa manhã que foram tocadas por essa palavra. Deus, e eu sei que foi o Senhor que tocou nelas, não foi as minhas palavras, mas é a tua palavra que entrou no coração dessas pessoas.
Eu quero te pedir, ó Deus, essas pessoas que estão nessa hora, diante dessa palavra, entregando a sua vida a Ti, entregando os seus caminhos, o seu coração, entregando os seus pensamentos, os seus planos de futuro nas Tuas mãos, essas pessoas que estão se entregando a Ti nessa manhã, recebe a vida delas, Deus. Recebe os corações que estão se voltando para Ti. Talvez pessoas um dia já estiveram na Tua presença, já estiveram contigo, mas por circunstâncias da vida se desviaram do caminho certo e escolheram viver as suas vidas e hoje estão chorando por isso. Nessa manhã foram tocadas por essa palavra e querem voltar a te oferecer uma oferta excelente que é os seus corações. Eu quero te pedir, Deus, recebe esses corações, recebe essas vidas, recebe esses planos de futuro dessas pessoas que estão consagrando ao Senhor nessa manhã as suas vidas, recebe. E eu sei que a Tua palavra diz que quando o Senhor as recebe, o Senhor coloca o nome delas escrito no livro da vida. E o Teu Espírito Santo passa a fazer morada nessas pessoas. Deus, todas essas pessoas que nessa manhã estão inclinadas para Ti, que possam viver uma nova vida. Uma vida com sentido, uma vida onde esse vazio vai ser preenchido, Deus. E elas vão voltar a sorrir. Elas vão voltar a caminhar com alegria nas suas vidas, porque o Senhor vai mudar a história delas. O Senhor vai transformar tudo aquilo que precisa transformar. É isso que eu te peço, Deus. Que o Senhor entre no coração dessas pessoas que estão abrindo a porta para o Senhor nessa manhã. Que o Senhor faça morada neles. E que eles possam desfrutar de uma alegria plena que só o Senhor pode dar. A alegria é essa que as coisas dessa vida não conseguem dar. Porque as coisas dessa vida alegram a gente por pouco tempo. São passageiras. Mas a alegria que o Senhor coloca no nosso coração, quando nós nos entregamos a Ti, essa alegria é constante. E ela é eterna, ela vai além dessa vida. Quando chegar o momento de encerrarmos nossa história aqui, Senhor, essa alegria vai permanecer nos nossos corações. Então eu te peço, Senhor, aceita a entrega dessas pessoas que estão fazendo nessa manhã. Pessoas que querem se comparar a Abel, que estão entregando as suas vidas nessa manhã. Aceita, Senhor. E eu sei que o Senhor aceita com alegria, porque esse espaço foi aberto. Estamos aqui nessa manhã na Alternativa FM para transmitir essa mensagem de paz, essa mensagem do Teu amor a essas pessoas. Recebe-as, Deus. Assim nós oramos, Jesus, no Teu nome. Você ouvinte que nos ouviu, que esteve com a gente nesse papo sobre Deus nessa manhã, guarde essa mensagem no seu coração. E você que entregou hoje o seu caminho nas mãos de Deus, tenha certeza de que Ele vai fazer o melhor por você. Ele vai fazer o melhor para você, porque Ele te ama e Ele alegra o seu coração. Ele alegra o coração dEle quando nós vivemos uma vida alegre na sua presença. Deus te abençoe, ouvinte. Deus te abençoe, William. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para mais um papo sobre Deus. Beleza, pastor, obrigado. E eu também estou saindo fora.